Muito bem, agora a gente vai ver como se calcula a evapotranspiração da cultura. Eu gostaria de deixar bem claro que a evapotranspiração, esse conceito é importante, mas essa evapotranspiração de referência só serve para calcular a evapotranspiração da cultura, porque é a partir da evapotranspiração da cultura, pessoal, que você estima a lâmina de água que você vai aplicar, o turno de rega, ou o volume de água que você vai aplicar, por exemplo, num cultivo de manga, né, de mangueira, tá? Ou de coqueiro. É a evapotranspiração da cultura e não a de referência. Mas, para você calcular a evapotranspiração da cultura, né, daquela cultura que você está cultivando, né, você precisa da de referência, que é da grama. Tá bom? Tá certo? E para fazer isso, olha, essa é a fórmula matemática de você calcular a evapotranspiração da cultura. Anota no seu caderninho. Anota a evapotranspiração da cultura. Essa é a fórmula, você tem que saber o que cada um desses termos. Evapotranspiração da cultura é TC, evapotranspiração de referência é T0, já expliquei isso aqui. E esse aqui é um coeficiente de cultivo. É como aquele coeficiente lá do tanque classe A, aquele KP, né? É um coeficiente de cultivo, é um coeficiente que sempre vai ser dado no problema, mas é bom que a gente entenda, né? Eu não vou saber explicar para você como ele é determinado na prática. Mas como você interpretar, né, o seu valor, aí sim, eu acho que a gente pode sim tentar ter esse entendimento. Como se determina na prática, não faço ideia porque eu não fiz, não vi isso no curso de agronomia, tá bom? Não é coisa para técnico, não é coisa para o dia a dia, né? É pesquisa, é pesquisador que trabalha fazendo experimentos na área de irrigação com determinação desse coeficiente de cultivo. Eu coloquei aqui alguns coeficientes que você pode usar nos seus cálculos. Tá? Você pode usar nos seus cálculos. Né? Por exemplo, se for hortaliças, né, você pode usar 0,7. Se for feijão, 0,7. Milho, 0,9. Pastagem, 0,8. Se for banana, coqueiro, manga, 0,9. Professor, e se eu precisar aqui de mangaba, uva? Não tem aqui, ó, o senhor não deu. Vai em busca dessa informação. Alguma literatura, algum livro, alguma circular técnica da Embrapa, alguma coisa. Vai na internet e você pega essa informação. Tá bom? Então, esse coeficiente cultivo, como é que eu entendo? Esse 0,7 aqui do feijão, deixa eu mudar aqui para caneta. Ó, como é que eu entendo esse coeficiente de cultivo? Tá? Porque eu sei que para calcular ETC é só multiplicar ele pela ET0, tá? Agora, como é que eu entendo, cara, esse coeficiente de cultivo? Vou explicar a maneira que eu entendo, tá certo? Deixa eu mudar aqui para coisinha branca. Esse 0,7 ele tem o mesmo significado de 70%. Concorda comigo? Mesmo significado, 70%. Então esse 0,9 é 90%, 0,8 é 80%. Qual o significado, né, desse coeficiente cultivo que eu entendi? Né? Quando o coeficiente de uma cultura, né, hortaliça, por exemplo, for 0,7, aí você converte na sua cabeça para 70%, você vai entender da seguinte forma, que a evapotranspiração da minha cultura, da minha hortaliça, alface, por exemplo, ela é 70% da evapotranspiração da cultura de referência, que é a grama. É isso que eu entendo. E que eu gostaria que vocês entendessem, porque na verdade tem muita lógica isso. Né? Porque não é uma multiplicação. Se a ET0 deu 10 e o KC 0,7, 0,7 vezes 10 vai dar 7. Esse 7 representa 70% de 10. Então, se eu for cultivar hortaliça, a minha evapotranspiração é 7 milímetros. Se eu fosse cultivar grama, seria 10. Né? Nesse nosso exemplo hipotético. Né? Tá certo? Então, esses coeficientes você não precisa memorizar. Sempre vai ser dado no problema, eu nunca vou pedir para você calcular isso aqui. Tá certo? Porque, na verdade, na prática, a gente consulta. Quando a gente não sabe, a gente vai atrás e acha esses coeficientes de cultivo. Tá bom? E a multiplicação é muito simples. Né? Por enquanto, pessoal, a nosso cálculo de evapotranspiração para sistema de irrigação por aspersão, tá? Pivô central, pivô linear, canhão, seja aquele mecanizado que tem um carretel, né? O autopropelido, né? O cálculo de evapotranspiração é KC vezes ET0. Quando você trabalha com sistema de irrigação de gotejamento ou de microaspersão, ao invés de ser só esse cálculo aqui, ó, ET0 vezes KC, vai aparecer dois outros parâmetros. Eu vou só botar, mas não se preocupe que eu não vou cobrar nesse momento não, tá? Não se preocupe com isso aqui. Quando o sistema é de microaspersão, por exemplo,
ao invés de você simplesmente pegar o Kc pelo a ET0, tem dois outros parâmetros que é chamado de coeficiente de irrigação localizado. Vai ter um 0,1 aqui e multiplicado pela raiz quadrada do percentual de área sombreada, que eu não vou falar nisso agora não, tá? Talvez eu fale nisso quando eu estiver falando sobre uma metodologia de se calcular, né, volume de água para fruteiras, por exemplo. Eu acho que seria bem interessante que eu preparasse esse vídeo, né, e cobrasse de vocês. Mas por enquanto eu não quero que vocês, não precisa nem anotar isso aqui agora, tá bom? Fica só com isso aqui, tá bom? Vamos resolver um exemplozinho? Vamos lá. Determine a ETC de área, né, evapotranspiração da cultura, para a cultura do feijão. Então eu já sei que o meu Kc, ó, 0,7. Sabendo que em Parnamirim a ET0 foi de 5,6 milímetros por dia. Aí ele pede também para interpretar o Kc, que eu já dei essa interpretação. Vamos lá então. Ó, eu sei que ETC vai ser quem? ET0, que é 5,6. Eu vou colocar aqui milímetro por dia, tá? Milímetro por dia. Nem precisa, mas vamos colocar. Vezes o coeficiente de cultivo, que é 0,7, ó, tá certo? Vamos botar 0,7 aqui agora. 0,7. Jesus, que letra. A ETC, é ruim escrever com isso. Vai ser o quê? Vamos lá, é só multiplicar, pessoal, ó. 5,6 por 0,7. Dá 3,9. Na verdade deu 3,92, mas eu não acho necessidade, eu acho desnecessário você calculando evapotranspiração ou, né, uma lâmina de água que você vai aplicar, você colocar com mais de 2 casas decimais, né? Isso aqui, pessoal, a unidade é milímetro por dia, tá bom? Milímetro por dia, 3,9. Ou seja, esse 3,9 aqui, ele é 70% de 5,6, tá? Então, qual é a interpretação? Isso aqui já é o valor da ETC, né? Qual é a interpretação? Como é que eu vou interpretar esse Kc aqui, ó, né? Aí vocês anotam. Como é que vocês vão interpretar? A interpretação do Kc é a seguinte, 2 pontos. Que a minha evapotranspiração da cultura, cujo valor é 3,9 milímetros por dia, equivale a 70% da evapotranspiração da cultura de referência, cujo valor é igual a 5,6 milímetros por dia. Dá uma pausa, volta, anota direitinho, que eu sei que vocês não vão ter condição de anotar, né, diretamente. Então vocês dão uma pausa, volta de novo e vão anotando essa interpretação. É essa interpretação que eu gostaria que vocês tivessem, é essa interpretação que eu entendi. Se for pedir para um pesquisador dar uma interpretação, ele vai dar uma outra interpretação diferente, mas essa também é muito válida, tá bom? Para nós aqui, tá certo? Uma outra coisa interessante é que você pode, ao calcular essa evapotranspiração da cultura, você pode converter ela em volume de água, tanto para irrigação de fruteiras como também para irrigação de um canteiro. Quando você multiplica a evapotranspiração da cultura em milímetro por dia pela área em metros quadrados, uma área qualquer, pode ser a área do canteiro ou pode ser o espaçamento da cultura, tá certo? Você converte em volume de água em litros, tá ok? Então, assim, a ETC é utilizada na estimativa, né? Eu chamo de estimativa, pessoal, por quê? Porque na irrigação, esses cálculos, apesar de ser todos originários de pesquisa, né? Eles são estimativas, porque frutos de pesquisa, mas esse volume que nós vamos calcular aqui, ele pode ser diferente se você usar uma outra metodologia. Professor, eu calculei utilizando aquela sua formulazinha, né, a área do canteiro, vezes a ETC e tal, e deu esse valor. Mas quando eu vou calcular pela metodologia de fulano de tal, não é a mesma coisa. Tá entendendo? Então, dependendo da metodologia, vai dar um valorzinho diferente. Tá certo? Mas eu gosto muito dessa estimativa aqui, ó, que é simplesmente você aplicar o conceito dessa unidade de milímetro por dia, que é litros por metro quadrado dia, né? Tá certo? Então, como exemplo aqui, ó, você tem um canteiro de 12 metros de comprimento por 1,10 de largura. Quanto de água você vai colocar? Né? Sabendo que a evapotranspiração
da cultura, vamos utilizar o valor de evapotranspiração igual a esse 3,9, né? Aqui do feijão, vamos supor que fosse, eu sei que aqui é do feijão, mas vamos supor que fosse para alface, né? E você está cultivando alface, né? Tá certo? Se bem que feijão e alface, que é uma hortaliça em geral, dá o mesmo, né? Então a gente pode utilizar sem medo aqui, tá certo? Então, se você quiser saber quanto de água você vai aplicar num canteiro de alface, né? Nesse nosso caso, você vai calcular aqui o V, né? O V. Aí você vai pegar a evapotranspiração da cultura, que é 3,9 milímetros por dia. Vou colocar aqui a unidade, mas não precisa, certo? Às vezes eu coloco, às vezes eu não coloco. Vezes a área do canteiro. Qual é a área do canteiro? Ele tem 12 metros de comprimento por 1,10 de largura. Então você conclui que o volume que você vai colocar vai ser de, vamos lá então, ó, 3,9 vezes 12 por 1,1. Isso aqui vai me dar 51,4, né? 51,4. Aí a unidade, litros por canteiro, né? Porque não é a área do canteiro, né? Se fosse eu multiplicando pelo, aqui fosse o espaçamento da planta, se aqui fosse o espaçamento da planta, então seria litros por planta. Isso aqui é uma barra, tá, pessoal? Uma barra inclinada, ok? Deixa eu apagar aqui que ficou feio para dedéu. Deixa eu apagar a caneta. Então deixa eu ver se eu consigo botar uma barra inclinada mais decente. Litros por canteiro, ok? 51 litros. Aí no manejo, você pode até dizer, mas 51 litros num canteiro, ó, o canteiro tem 12 metros quadrados, né? Mais de 12 metros quadrados, tá certo? Então assim, mas o manejo faz parte da irrigação. Será que esses 51 litros eu deveria aplicar de uma só vez? Ou será que eu poderia dividir em 2 ou 3 vezes durante o dia? Né? Será que eu poderia dividir uma vez de manhã, outra vez à tarde? Né? Ou será que eu, conduzindo minha cultura, eu posso chegar à conclusão de que eu não preciso colocar 100% do volume de água que eu calculo? Porque eu fiz um teste colocando 80% desse volume, eu consigo ter uma boa produção, as plantas não estão recebendo estresse hídrico, né? Não está faltando água para a planta. Você está entendendo? Então isso faz parte do manejo. Né? Você calculou, mas aí você vai decidir se esse volume aqui, ele vai ser realmente o que você vai aplicar. Esse aqui você estimou, né? Eu deveria colocar aí 51 litros de água por canteiro, mas pode ser que você chegue à conclusão durante o seu manejo, né? E a variação climática, né? Você chegar à conclusão que esse 51,4 é muita água, ou pouca água também, pode ser, né? Mas muita água e você ter que reduzir esse volume aqui para um percentual. Esse percentual pode ser, por exemplo, ó, vou reduzir aqui 10%, vou reduzir mais 10 pontos aqui percentual, vou reduzir 20%. Né? E você chegar à conclusão que não é exatamente 51 litros, mas alguma coisa menor que isso aqui. Isso faz parte do manejo, isso também é irrigação. Tá certo, pessoal? Isso também é irrigação. Ó, espero que vocês tenham entendido até aqui, tá? Esse software, Servap, eu vou explicar para você através de uma videoaula para tentar despertar o interesse por vocês, né, na irrigação e tentar mostrar para vocês que irrigação é uma série de cálculos, muitas fórmulas, mas que você, quando utiliza um software, o seu trabalho ele é reduzido em muito. Ajuda quando você utiliza um software, uma planilha eletrônica. Eu vou mostrar alguma coisa para vocês nesse sentido, mas não vou cobrar no próximo vídeo. Não vou cobrar, tá bom? É só para despertar o interesse. Poxa, professor, tem como baixar aquele software? Tem. Você vai na internet, você acha. Eu tenho a primeira versão dele e acho até que eu andei procurando essa semana, não consegui achar uma versão mais nova. E você vai ver como ele funciona, tá certo? Agora você tem que carregar com as informações que o software está pedindo. Você tem que saber vários termos técnicos, vários conceitos. Por exemplo, lá vai pedir percentual de área molhada, você tem que saber o que é. Espaçamento, vazão do gotejador, do emissor, você tem que saber o que danado é, como se mede no campo. Então eu vou falar tudo isso para vocês, mas nesse momento a gente vai ficar por aqui e a gente encerra. E o próximo vídeo eu faço com a utilização desse software aqui, tá bom? Mas não vou cobrar não, eu vou cobrar até aqui, isso aqui eu vou cobrar, tá ok? Então fique com Deus e que Deus abençoe a todos vocês.